Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre a rebelião de Absalão. É a lição de número 12, de 22 de dezembro de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre o alto preço da rebelião. E por que nós não podemos jamais rebelar contra o nosso Deus, contra a igreja do Senhor Jesus e contra nada e contra ninguém. A rebeldia só traz prejuízos, como nós vamos observar aqui nessa lição sobre a rebelião de Absalão. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que acompanha o canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus continue abençoando você e a sua casa de maneira especial. Você também que tem deixado aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, também comentado aí na barra de comentário do nosso vídeo. Que Deus abençoe você. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva, né? E ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana nós temos a grata satisfação de trazer um conteúdo da Escola Bíblica Dominical para ajudá-lo no seu preparo, né, da sua lição dominical para melhor servir ao Senhor nosso Deus. Na lição passada, que foi a lição de número 11, as consequências do pecado de Davi, eu não tive como fazer, né, devido a agendas, né, que estive atendendo no final de semana, e como sempre faço os vídeos, né, no final de semana, eu não tive como fazer da lição passada. Eu quero já também deixar aí o meu pedido de desculpas a você, né, que gosta de acompanhar o meu canal, e dizer que é sempre um prazer ter você aqui, né, nos acompanhando e sendo abençoado pela palavra do Senhor nosso Deus. À medida que você acompanha, que você compartilha, que você comenta, você também está abençoando a minha vida. E eu fico muito feliz com isso. Bom, posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 6, que diz: E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. A nossa verdade prática diz: a rebelião revela a natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18. Como nós sempre fazemos, nós deixamos de ler, nós não vamos ler isso para ganhar tempo no nosso comentário. Mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia, né? Leia todo o capítulo 15, né, de 2 Samuel, né, aí na sua Bíblia. E também aproveite, né, durante toda a semana, faça aí o culto doméstico. Na segunda-feira, vamos tratar sobre os filhos, que os filhos devem obedecer aos pais. Na terça-feira, os pais não podem provocar a ira dos seus filhos. Na quarta-feira, o servo de Deus deve ser irrepreensível. Na quinta-feira, devemos fechar as portas para as obras do inimigo. Na sexta-feira, pelo fruto se conhece a árvore. E por fim, no sábado, é bom contar com pessoas nobres e fiéis a Deus. Toda essa leitura é para fortalecer o nosso vínculo familiar e também a nossa comunhão com Deus, à medida que a gente ora e busca a bênção de Deus para a nossa casa. Eu já gostaria de abrir um parêntese para dizer que há um milagre de Deus para a sua casa. Há um milagre de Deus para a sua família. E você não pode perder essa bênção, esse milagre de Deus, né, para a sua casa. Que a minha e a sua casa, né, seja território de Deus, né, demarcação divina, né, onde o Senhor tem a liberdade para agir e para trabalhar. Bom, nosso primeiro ponto vai dizer assim: o homem
Absalão, né? O homem Absalão. Antes aí mesmo, na nossa introdução, né, diz que Absalão, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Né? Então, essa lição ela já vai falar de um momento em que Absalão, né, filho de Davi, ele busca uma ocasião contra o seu próprio pai, aproveitando as suas fraquezas, né, a fraqueza moral, né, que ele havia cometido, né, quando do seu adultério e do seu assassinato, né, contra Urias, né, ele se torna um homem fraco moralmente e também espiritualmente, porque o pecado ele nos enfraquece, o pecado nos afasta de Deus, né, o pecado ele tira a presença, né, de Deus, né, da nossa vida. O pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Absalão, aproveitando dessa situação, ele procura a ocasião para derrubar o seu próprio pai. Primeiro aqui nós vamos ver quem é Absalão. A descrição, né, de Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá, né, filha de Talmai, rei de Jesus, né, que nascera em Hebrom. Né, a Bíblia fala que durante 7 anos, né, Davi reinou em Hebrom, quando ele ocupou o reino de Israel. Os seus 7 primeiros anos, né, de reinado foi em Hebrom. Tempo esse em que Isbaal, né, filho de Saul, estava no governo de Israel, né, em Jerusalém. Para não entrar em confronto com Isbaal, né, Davi ele reina do lado de cá, né, o povo a tribo de Judá que deu guarida a ele e o fez rei. Né, depois da morte de Isbaal, né, pelos servos, né, os malvados servos, que numa noite enquanto Isbaal, né, dormia, cortaram-lhe a cabeça e trouxeram para Davi, né, de presente. Né, Davi ele matou esses inimigos, né, de Saul, é claro, e entendeu que o Senhor Deus estava confirmando o seu trono, o seu reino em todo Israel. E ele ocupa, né, todo o território de Israel, e então ele ocupa Jerusalém, né, que era o lugar onde ele faz a capital, constrói a capital, né, de Israel. Então, Absalão ele nasce exatamente nesse período de 7 anos em que Davi está em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, né, que foi Aminon, o primogênito, e o segundo filho com Abigail, que era Quiliabe, né, e depois ele vai ter Absalão, o terceiro filho, que do hebraico significa o pai é da paz, né? O pai é da paz. O próprio nome de Absalão, né? E Absalão sabia disso, identificava que o seu pai fugia de confusão. Tanto é que durante todo o reinado de Saul, quando Saul procurava matá-lo, ele sempre se esquivava, estava sempre fugindo, né? Esse nome, o pai é da paz, fazia jus à situação, né, do próprio rei Davi, que era um homem de paz, um homem que não buscava a guerra pela própria guerra. Sempre que Davi ia em busca da guerra, é para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus, e nunca para satisfazer o seu próprio ego. Então, Absalão, ele sabia que ele poderia enfrentar o seu próprio pai, que ia ficar tudo bem e que o seu pai não iria revidar contra ele. 2 coisas distinguem, né, seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Cabelos longos e uma aparência física invejável.
que todos os homens de Israel gostariam de ter. Uma beleza que todos os jovens de Israel gostariam de ter. Absalão, além disso, ele era o filho predileto de Davi. Davi o amava de uma maneira especial. E dava a ele uma vida de luxo. Como que nós sabemos disso? Ele tinha uma vida de luxo, pois estavam ao seu dispor um carro e 50 homens que corriam adiante dele. Ter homens que iam diante do rei, ou dos filhos do rei, isso era normal. Mas geralmente era 2 ou 3 homens, que iam diante do rei, homens de confiança. Já Absalão, ainda filho do rei, estava, claro, numa linha de sucessão, mas não havia alcançado a realeza, e nesse período já tinha 50 homens especiais que corriam diante dele, ou seja, dando proteção a ele. Isso mostra que ele tinha uma vida de luxo, uma vida arregalada. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Tanto é que, aproveitando da fraqueza de Davi, aproveitando da situação moral de Davi, que estava abalada, ele começou a furtar o coração das pessoas, dos homens de Israel, a roubar o coração, uma falsa carisma, uma falsa modéstia, uma falsa simplicidade, que fazia com que as pessoas gostassem de estar próximo dele. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, mas destaque nenhum para a sua vida espiritual. Um homem que tinha muitas qualidades, mas espiritualidade zero. Nunca se via Absalão buscando a Deus. Nunca se via esse jovem Absalão procurando os caminhos do Senhor. Sempre os seus feitos eram em relação ao seu próprio orgulho, ao seu próprio ego, ao seu próprio eu. Aqui no segundo item, em que consiste a causa da revolta? Porque Absalão, ele iria revoltar-se contra o seu próprio pai. Primeiro, por causa do enfraquecimento moral de Davi. O fracasso moral de Davi, depois da sua queda com Batseba, e depois da morte de Urias, de uma forma cruel, de uma forma covarde, Davi, ele perde o tino, por assim dizer. Ele deixa as coisas andar ao seu bel prazer. Ele não corrige mais Israel como deveria corrigir. Aliás, porque nem moral para isso ele não tinha mais. Ele perdeu essa força de governar Israel como governara antes. E esse enfraquecimento moral deu a Absalão a condição de ir falando de um por um que o reino estava abandonado, que o reino estava jogado às traças e que precisava de alguém que tivesse condição de colocar as coisas no eixo, que tivesse alguém que tivesse condição de colocar as coisas no seu lugar. É bom que se diga que quando nós não tomamos a posição que Deus quer para a nossa vida, nós não atuamos como Deus quer, como Deus nos chamou, nós abrimos precedente para que outras pessoas que não têm o chamado de Deus, não têm a mesma visão, passem na nossa frente e tomem as rédeas e de uma forma totalmente errada e equivocada. O que faz isso, o que faz a pessoa perder a condição de continuar avançando, sem dúvida, é o pecado. O pecado enfraquece a pessoa. Além disso, uma outra coisa que causa revolta, uma revolta terrível em Absalão, foi o estupro da sua irmã, Tamar, por Aminon. Aminon, olhando a beleza de Tamar, aliás, o nome Tamar vem de tâmara ou tamareira, foi inspirado nessa bela árvore
né, que a palmeira que havia, né, no território de Israel, as grandes palmeiras, né, com beleza rara, né, e frutos maravilhosos. Aliás, tudo na tamareira ou na tâmara era delicioso e útil, né? Até mesmo as cascas, né, da tamareira era útil para alguma coisa. Tudo era útil, né? Aproveitando, né, dessa beleza e da utilidade, Davi coloca o nome da sua filha de Tamar, né, que vem de tâmara, por causa da sua beleza ímpar e por causa, né, da sua vida frutífera e abundante. Não demora para Amnon, né, se apaixonar por essa jovem e cometer um incesto, estuprando a própria irmã. Isso levou Absalão a matar Amnon, né, numa festa que ele mesmo inventou, né, chamada a Festa da Tosquia. Né, depois de algum tempo, Absalão pede para fazer uma festa, a Festa da Tosquia, e nessa festa, aproveitando-se da embriaguez do seu irmão Amnon, ele o mata. Depois da morte de Amnon, né, Absalão ele fugiu para Gesur, e ele ficou lá durante 3 anos. Ele fica lá fugindo da presença do seu pai, que estava angustiado, triste por causa da perca do seu irmão. Depois disso, né, sentindo saudade, né, de Absalão, o seu coração já havia se confortado a respeito de Amnon, né, Joabe, né, sabendo que o coração de Davi, né, estava triste por causa da ausência de Absalão, arrumou um jeito de trazê-lo novamente para Jerusalém. Mas durante 2 anos, né, dos próximos 2 anos que ele havia voltado de Jesus, né, Davi não falou nada com Absalão, o abandonou, fez um descaso total. Sabia que ele estava em Jerusalém, mas fez um descaso total para com ele. O descaso de seu pai, num período de 2 anos, gerou um ódio, restou um ódio, uma amargura no coração de Absalão. Essa amargura iria levar Absalão a usurpar o trono do pai. O nosso comentador ele vai dizer aqui o seguinte: nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Nada justifica o filho entrar nas drogas, na bebedeira, na prostituição, no homossexualismo. Nada justifica, né, o filho tomar um caminho errado. Mas também nada justifica o descaso do pai para com o filho. O filho, mesmo errado, ele vai continuar sendo filho. Não existe ex-filho, né? Não existe ex-filho. Existe ex-vizinho, né? Existe ex-patrão. Ex-filho não existe. O filho é filho toda a vida. E ele terá que ser alvo do amor do pai por toda a vida. E Davi, ele comete esse grave erro de virar as costas para o seu filho durante um período de 2 anos, né, sabendo que o filho estava em Jerusalém, morrendo de saudade do filho, mas deixa o filho para lá, e essa situação vai gerando amargura no coração de Absalão, a ponto dele se revoltar contra o próprio pai. Nosso segundo ponto aí, a revolta de Absalão. Primeiro item é a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resultado do pecado cometido por Davi. Como o profeta Natan falou, a sua vida seria marcada por inúmeros problemas. O profeta Natan, né, depois, né, que Davi peca, não confessa, ele oculta o pecado, né, ele oculta o seu pecado. Natan, ele vem a ele e diz: a espada não apartará da sua casa jamais. Né? A espada não apartará da sua casa jamais. Então, essa revolta de
Absalão já era fruto, né, do pecado, ou consequência do pecado do homem segundo o coração de Deus. Né, Davi, ao ocultar o seu duplo pecado, né, que é o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. É o que nós já falamos. Depois do pecado de Davi, o pecado que ele comete contra Batseba, contra Urias, consequentemente contra todo o reino de Israel, ele deixa as coisas sendo levadas, né? Ele não julga mais os problemas de Israel como deveria julgar. Ele não resolve os problemas como deveria resolver. Isso faz com que a insatisfação do povo vá aumentando cada vez mais. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável. Não só pode abrir, como abre, né? O fracasso espiritual abre uma porta para uma situação que o indivíduo não tem controle, né? Que o indivíduo não quer, que o indivíduo não consegue. 10 minutos de prazer, como Davi teve, né, com Batseba, uma noite de prazer, pode abrir uma situação de um resto da vida amargurado, sofrendo. O pecado de Davi foi perdoado, é claro, mas as consequências ficaram. E essa é uma consequência gravíssima, né, do pecado de Davi, né? A revolta ou a rebelião do seu próprio filho contra o seu reino. Segundo item aí, vai falar sobre Absalão, o político, né? Há registro, né, do plano da ressurreição de Absalão em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1 a 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática. A revolta contra seu pai. De duas maneiras, Absalão procurou impressionar o povo. Primeiro, exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele, né? Essa era uma maneira de impressionar. Pô, se esse Absalão tem homens que correm à sua frente, né, que é próprio dos reis fazer isso, então ele está no caminho da sucessão do pai, né? Isso impressionava. Isso fazia com que os homens de Israel amassem muito Absalão. Outra coisa era a lisonja. Ele se tornou um lisonjeiro. As pessoas chegavam para ele e ele bajulava as pessoas, né? Ah, quem dera que eu fosse juiz de Israel um dia para resolver o problema de vocês. Eu gostaria muito de ajudar vocês. Uma característica própria, né, de político, né? Ah, se eu fosse eleito um dia, eu ia melhorar a vida da cidade. Se eu fosse eleito um dia, eu ia melhorar esse bairro. Eu iria fazer isso, ia fazer aquilo. E depois que ganha, não faz nada. Ou quase nada, né? É próprio da bajulação, né, da politicagem, né? A política em si, ela é boa. O problema é a politicagem, né, que está envolto a política. E Absalão, ele age exatamente com politicagem, né, prometendo coisas que ele não podia fazer. Primeiro, porque ele não era rei de Israel. Então ele não podia fazer. Segundo, nem se ele fosse rei, ele não conseguia fazer. Porque ninguém consegue resolver os problemas todos de um reino, né? Sempre haverá problemas, sempre haverá dificuldade, né? E Davi não resolvia os problemas, não é porque não tinha capacidade, é porque naquele momento da sua vida ele estava fraco por causa das consequências do seu pecado. Absalão, político, agia da seguinte maneira: primeiro,
demonstrando um espírito de grandeza, né? Eu sou melhor do que o meu pai, né? E esse é o espírito da politicagem, sempre querer, né, ser o melhor do que o outro, né? Em comum, os reis de Israel, era comum os reis de Israel terem servos que iam diante dele. Uma outra coisa, né? Exercia a função, uma função que não era sua. Qual que era a função que não era dele? A função de juiz, né? Era uma segunda situação. Agia como se fosse juiz de Israel. Uma terceira situação, agia com falsa bajulação, falsa modéstia, falsa reverência, né? O teu servo, né? Se vocês quiserem ajuda do teu servo está aqui, né? A falsa reverência. E ainda a questão da sagacidade. E o cúmulo do absurdo, o pior dos piores, a sua falsa devoção. Por fim, ele fala para o seu pai: pai, quando ainda eu estava em Jesus, eu fiz um voto ao Senhor, que se eu retornasse para minha casa, né, fosse aceito, eu ia depois, eu ia servir o Senhor fielmente, eu ia voltar lá, ia pagar o meu voto, e ia servir o Senhor, firmar um compromisso com Deus. Davi era um pecador, mas um pecador temente a Deus. Esse era o distintivo de Davi, né? Esse é o distintivo de Davi, e é por isso que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele era temente a Deus. E a sua temência e o seu temor a Deus fez com que ele confiasse inteiramente em Absalão. E ele vai para Hebrom. E lá em Hebrom, né, ele trama uma situação para se proclamar rei e tomar o trono do seu pai. É o que nós vamos ver aqui no nosso terceiro item aqui, proclamando-se rei. Absalão foi para Hebrom com a permissão do seu pai, mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá os seus emissários. Ele preparou homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado proclamado rei em todo Israel. Absalão reina, né? Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Né? Por que ele escolhe Hebrom, né, para reinar? Ele sabia, né, no seu histórico, Hebrom estava ligado, né, com a monarquia de Israel. Né? Nela, que foi em Hebrom que Davi foi coroado. Ele sabia que havia um sentimento especial de Judá, e não só de Judá, mas de todo Israel, para com esse lugar, né, para com Hebrom. Porque foi ali que Davi começou o seu reinado. Né? Tomando então Hebrom, automaticamente ele tomaria todo Israel. Hebrom era um lugar do coração do povo, né? Não só do coração de Davi, mas do coração de todo o povo. O povo de Israel, principalmente os homens de Judá, se inclinavam pelaquela região. Aquela região tinha um significado especial, né, na vida e na trajetória, né, do povo de Israel. Aqui no nosso quarto item, né, do segundo ponto, nós vamos falar sobre a lealdade dos servos de Davi. Quando Davi toma conhecimento da ação do seu filho Absalão, ele se apronta para fugir. Aliás, não havia outra alternativa. Lutar contra o próprio filho? Né? Jamais. O pai não vai lutar contra o próprio filho. Principalmente Davi, né? Que era um homem da paz, né? Ia lutar contra o próprio filho? Né? Jamais. Davi apronta para fugir, sem dúvida. Isso era consequência da espada que viria sobre sua casa, como foi profetizado. Ao sair, né, Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que fez foi em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque a lealdade de um estrangeiro de Gate.
cujo nome era Itai, que provavelmente comandava aquela tropa de 600 homens, né, que vieram com Davi. Né? Você lembra que quando Davi estava na caverna de Adulão, primeiro foi 400 homens desgostosos e endividados, eram estrangeiros que foi ter com Davi, depois foi mais 200 homens, né? Esses 600 homens, muito provavelmente, né, depois que Davi foi coroado, né, passou a estar sob o comando de Itai, né, que era um geteu, ou seja, um morador de Gate, né, que deu proteção a Davi, que ajudou a Davi, enquanto Davi esteve em Ziglag, que era uma região pertencente, né, ao reino dos filisteus. Esse geteu, né, Davi disse, olha, volta para Jerusalém e fica lá, né, fica lá dando proteção ao reino, ajudando, né, em alguma coisa, né. Esse geteu, ele disse, jamais eu ficaria, né, quer pela vida, quer pela morte, eu vou estar com o Senhor, rei, né, quer vivendo ou quer morrendo, eu vou estar ao seu lado. Era um servo que aprendeu a verdadeira fidelidade, que aprendeu a verdadeira lealdade. Isso nos mostra que quando nós tememos ao Senhor e nós servimos a Deus, em qualquer circunstância na vida, Deus vai colocar pessoas para nos abençoar, pessoas para nos honrar, pessoas para ministrar ao nosso favor. A bênção do Senhor está exatamente do lado daqueles que temem ao Senhor. Então quer dizer, né, que vamos deixar de pecar, ou vamos ter a chamada infalibilidade, que não vamos pecar jamais. Né? Nós podemos até errar, não devemos, mas podemos até errar. Mas se o temor de Deus estiver na nossa vida, como esteve com Davi o tempo todo, certamente Deus vai nos honrar, colocando pessoas fiéis ao nosso lado. O terceiro e último ponto vai falar sobre a morte de Absalão. Né? Coração de pai. Primeiro, coração de pai. Davi teve que montar seu exército para lutar contra o próprio filho. A guerra era inevitável. Né? A guerra era inevitável. Quem não luta contra Absalão é Davi. Mas os soldados de Davi, né, tinham que necessariamente lutar contra o exército de Absalão, porque senão Israel seria totalmente destruído. Ele teria que necessariamente fazer isso. Absalão passou a procurar a morte do próprio pai. Não só o reino, mas a morte do próprio pai. A primeira coisa que Absalão fez, quando ele ocupou, né, o trono de Jerusalém, foi entrar para as recâmaras com as concubinas de Davi e prostituir-se à luz do sol, né, conforme as escrituras já haviam profetizado, né, que o que Davi fez em oculto, Deus colocaria diante do sol. E aconteceu exatamente quando Absalão ele tomou o trono do seu pai em Jerusalém. Depois disso, ele forma um grande exército e vai em busca de Davi para matar os homens, né, que estavam com Davi e, portanto, matar o próprio pai, seguindo o conselho de Aitofel, né, que havia sido conselheiro, né, da casa de Davi. Só para que você relembre, Aitofel era pai de Eliã e avô de Urias, né, por tabela, avô de Batseba. Quando Davi cai em pecado com Batseba, a sua neta, isso muito o desagradou, porque não só, né, Davi cai em pecado com Batseba, como também ocasiona a morte do seu filho Eliã e do seu neto Urias, que estava na guerra contra os amonitas. Aitofel não perdoou Davi jamais. Aquele ódio crescia cada vez mais. Quando
ele viu que Absalão tinha essa inclinação para tomar o trono de Israel, ele aproveitou para dar um conselho maldoso a Absalão para tomar o trono, né, do seu próprio pai. Ocorre que nessa rebelião, como nós vamos ver aqui, a rebelião ela tem preço, né? Ela tem um preço, toda rebelião tem o seu preço. Absalão, ele recebeu o preço, ele recebeu a recompensa da sua rebelião. Primeiro, a sua própria morte. E segundo, a morte de 20 mil homens de Israel. Quando, né, Absalão, ele se empenha na guerra, ele sai as montanhas de Efraim, né, contra o reino, né, contra o reino de Davi, contra os homens de Davi. Ocorre que a região das montanhas de Efraim era repleta de bosque e era uma região montanhosa. Enquanto Absalão cavalgava e ele via que os seus homens estavam em franca perca, né, os homens que estavam com ele estavam perdendo, porque os homens guerreiros de Davi eram mais experientes, ele monta na sua mula e foge. E quando ele está fugindo, ele fica preso pelos cabelos, né? Lembra que nós falamos que duas coisas extinguia em Absalão? Os seus longos cabelos e a sua beleza física. Os seus cabelos ficam presos em um carvalho e ele fica preso, pendurado entre o céu e a terra. A mula passa, né, de debaixo dele e vai-se embora. E ele fica pendurado. Um dos homens, né, de Joabe, né, do exército de Davi, o vê pendurado ali e vem dar a notícia. Eu vi, né, o filho de Davi, né, pendurado num carvalho. E Joabe se indigna. Por que você não matou ele? Né, por que você não matou esse traidor? Né? Por que você não feriu ele? E esse mensageiro, ele responde: eu não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o próprio rei, o próprio rei dizer: guarda de que faças mal ao meu filho Absalão. Não faça nenhum mal ao meu filho Absalão. Mas ocorre que Joabe, ele foi até Absalão e o traspassou com um dardo, né, com uma flecha. E depois disso, então, o combate termina. Termina de uma forma violenta. Termina de uma forma triste, de uma forma terrível. 2 mensageiros, eles vêm até Davi para dar mensagem. Um era Ahimaás, né? Um era Ahimaás, filho de Zadok, né, que vem correndo para dar a mensagem, mas ele não tinha a mensagem correta. Quando o rei vê a sentinela, ou quando a sentinela vê o atalaia, o mensageiro que vem correndo, né, e diz: quem é esse que vem correndo? Assim, parece Ahimaás, filho de Zadok. Quando chega diante do rei, o rei pergunta o que houve, o que aconteceu. Eles ouviram um grande barulho, mas eu não sei de nada. Não escutei nada, não sei o que era certo. Logo depois vem um cuxita, né, com a mensagem: olha, rei, aconteceu com seu filho como acontece com os inimigos do rei. O seu filho foi morto. Ele foi preso, né, numa árvore pelos seus cabelos e Joabe o feriu com uma flecha e ele morreu. Ele ficou lá morto, né, nos carvalhos, né, nas montanhas de Efraim. Davi, ele muito se angustia e começa a gritar: Absalão, meu filho Absalão. Quem dera fosse eu que tivesse morrido no lugar do meu filho Absalão. Isso causa uma revolta muito grande em Joabe, né, o comandante do exército, que diz: olha, se fosse eu que tivesse morrido, o senhor não estava nem aí. Mas como é seu filho, o senhor está chorando. Mas na verdade não morreu o seu filho, morreu o seu inimigo. Ele tenta se justificar, mas Davi é pai, né? Davi, ele tem que chorar mesmo, porque o filho era inimigo,
né, do pai, mas mesmo assim era filho. Lembra que eu disse? Não existe ex-filho, existe ex-patrão, né? Existe ex-vizinho, não existe ex-filho. O filho é filho sempre, né? Vivendo ou morrendo, né? Sempre vai causar dor. A rebelião, ela sempre causa dor, ela sempre causa perda. Causou uma dor profunda em Davi, causou a morte do próprio Absalão e a morte de 20.000 homens de Israel. Né? Bacon, no seu comentário, né, de Josué e Esté, afirma que morreu mais gente pelos desfiladeiros da montanha de Efraim, né, que estava repleta de bosque, do que pela espada. Mais gente morreram, porque os lugares eram perigosos, lugares acidentados, lugares de montanha, de vales, né, e lugares perigosos, cheios de insetos, né, cobras, por assim dizer, né, animais perigosos. Muita gente morreu, né, ali nessa batalha. Essa batalha trouxe muito prejuízo, né, para Israel. A rebelião, ela sempre traz um preço que às vezes não estamos dispostos a pagar. A rebelião de Lúcifer, por exemplo, custou a sua expulsão do céu. A rebelião de Corá, Datã e Abirã custou a vida deles e mais, né, de 250 pessoas que estavam próximos a eles ali. E depois, muita gente que morreu por causa da murmuração. Quando a terra os engoliu, muitos israelitas começaram a murmurar e Deus os matou também por causa da rebelião desse grupo. O povo de Israel pereceu no deserto por causa da rebelião, né? Na desobediência deles, eles começaram a murmurar contra o Senhor, rebelar contra o Senhor. E Deus jurou que eles não entrariam na terra prometida. A rebelião do filho pródigo levou ele a se tornar um apacentador de porco, um pastor de porcos. A rebelião desse menino levou a ele a padecer fome longe da casa do seu pai. A rebelião não compensa, né? A rebelião não compensa. Por isso, o comentador encerra aqui a lição dizendo: por isso é melhor sempre evitá-la, sempre evitar a rebelião. Hoje nós vivemos em um tempo em que muitas igrejas têm se rebeliado, muitos líderes, né, se rebelam e formam outra igreja, né, sai de um ministério e forma outro ministério, e assim vai sempre dividindo. E cada vez que divide, uma série de consequências, uma série de perca, uma série de problemas. A rebelião não compensa. O que compensa é nós amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amar o seu patrão, né? Amar e honrar o seu patrão. Amar e honrar a sua esposa e vice-versa. Amar e honrar o seu pai e vice-versa. A rebelião não compensa. Amar e honrar o seu professor. Não fazer queda de braço com seu professor. Não fazer queda de braço com seu patrão, com seu governo. Não fazer queda de braço. Honrar e amar. E com isso não estamos querendo dizer que não podemos e devemos combater o pecado. Combater o pecado sempre. Mas rebelar contra pessoas, jamais. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Para que aprendamos com os erros de Absalão. Para que não venhamos rebelar. Né? Disse alguém, certa vez, que o inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Que nós venhamos aprender com os erros de Absalão, a não rebelar contra Deus. Que venhamos aprender com os erros de Davi, a não pecar contra Deus, para não vivermos uma vida de fraqueza moral e espiritual, abandonando o compromisso que o Senhor tem nos dado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.